Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de física, certo? Eu sou o professor Matheus e agora vamos falar sobre o assunto da lei de Biot-Savart, certo? Bom, ele descobriu que, assim como Hans Worsted, ele descobriu que a corrente gerava campo magnético, certo? Observe aí que a corrente está indo de baixo para cima, certo? E o campo gerado, ele está aí representado ao redor, certo? Ele é circular. De tal forma que a gente pode analisar a propagação desse campo, dessas linhas de indução de campo, se a gente fazer a regra da mão direita, certo? Como mostra aí a figura, temos que o nosso polegar indica a corrente elétrica e os 4 dedos vão indicar a direção das linhas de campo, certo? Como mostra aí. E ele percebeu que quanto maior fosse essa distância, quanto mais distante fosse qual tivesse o ponto, um certo ponto, quanto mais distante ele estivesse desse fio, menor seria o seu campo magnético. Ou seja, a distância em relação ao fio é inversamente proporcional ao campo, certo? Quanto menor for a distância entre o ponto e o fio, maior é o campo magnético, certo? Vamos analisar como se o fio fosse a fonte, como é, certo? Se por ele percorrer uma corrente elétrica, e justamente a corrente elétrica que gera o campo magnético, então vamos analisar ela como sendo a fonte, certo? Quanto mais próximo você está da fonte, maior é a intensidade do campo magnético. Quanto mais distante você estiver da fonte, mais fraco vai estar a intensidade do campo magnético. É só nós analisarmos, pessoal, como se fosse a fonte, por exemplo, fosse uma caixa de som. A caixa de som ela é a fonte de emissão de som, certo? Quanto mais próximo a gente estiver dela, mais intenso vai estar as ondas sonoras, mais intenso vai estar o barulho, certo? E quanto mais afastado nós estivermos da fonte, no caso da caixa de som, mais fraco vai estar o som, mais fraco vai estar a intensidade sonora, certo? Só analisarmos dessa forma. Então nós temos aí o campo magnético em um condutor retilíneo, certo? Está representado aí à vista em perspectiva, que é o fio com o campo fazendo um movimento circular. Aí nós temos a vista de cima, como a corrente está indo para cima, nós temos como se no fio a corrente estivesse saindo da tela, certo? Por isso temos um círculo e um pontinho no meio. É como se estivesse saindo da tela, certo? E o movimento circular do campo magnético, certo? Aí nós temos a vista de lado do fio, certo? Nós podemos ver a corrente indo para cima. E um lado a gente vai ter, do lado direito, a gente vai ter as linhas de campo magnético entrando. É só a gente fazer a regra da mão direita. A gente vai ver que do lado direito
as linhas de campo magnético vão estar entrando na tela. Já do lado esquerdo vai estar saindo da tela, certo? Aí, quando a gente diz que o campo está entrando, a gente representa pelo X, certo? Ou a bola X. E se ele está saindo, vai ser representado pelo pontinho ou um círculo e um ponto, certo? Como a gente já havia falado na aula passada. Bom, aqui nós temos a nossa formulazinha para calcular o campo magnético nesse condutor retilíneo, certo? Quando a gente falar de fio, de um fio retilíneo, a gente vai estar falando dessa formulazinha aqui, certo? Como é que a gente calcula o campo em torno do fio? O campo vai ser igual ao μzinho aí, que significa permeabilidade magnética no vácuo, certo? Geralmente a gente vai usar o μ sendo a permeabilidade magnética no vácuo. Aí nós temos o B, que é justamente o módulo do vetor do campo magnético. Nós temos o I, que é a corrente elétrica. O π a gente já sabe, que é o quê? 3,14, certo? E a distância, que é esse Dzinho, é justamente a distância que o ponto vai estar do fio, certo? Observe que ele está no denominador, ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo, certo? E são inversamente proporcionais. Agora vamos para o campo magnético em uma espira, certo? Observe aí que tem o ponto positivo, o polo positivo e o polo negativo, lá na basezinha da espira, certo? Indicando por onde a corrente vai subir e por onde a corrente vai descer. No sentido convencional, nós temos que a corrente vai sair do polo positivo e vai entrar no polo negativo, pelo sentido convencional, certo, pessoal? A gente vai adotar o sentido convencional. Então nós temos aí, saindo do polo positivo, temos a setinha vermelhinha aí, e fazendo a curva, voltando para o polo negativo, entrando no polo negativo, certo? Pela regra da mão direita, como nós temos o desenho aí, à nossa direita, nós temos que a mão fica no meio da espira e nós fechamos a mão, fazendo com que os 4 dedos estejam em volta do fio, certo? Ou seja, aqui já está indicando se nessa posição que você está, se a linha mais de baixo do desenho da direita, se a linha mais abaixo a corrente está entrando, então nós vamos ter o desenho desta forma aí. A mão, o polegar indicando o sentido da corrente, certo? E os 4 dedos vão estar em volta do fio, representando justamente o movimento circular aí do campo magnético, certo? Aí nós temos o da esquerda, representa justamente o mesmo desenho que estava aqui, certo? Saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Então, nosso desenho da esquerda vai dizer que o campo está entrando, certo? No centro da espira, o campo magnético, ele está entrando na tela, certo? Está entrando na espira.
Já no nosso lado direito, nós temos o sentido contrário da corrente, certo? Onde no sentido contrário, ao invés do campo magnético estar entrando, o campo magnético vai estar saindo pela regra da mão direita, certo? Ela vai estar saindo. E a nossa formulazinha, a gente calcula, sendo B o campo magnético e a corrente elétrica, o Mzinho, permeabilidade magnética no vácuo, que corresponde a 4π vezes 10 elevado a menos 7, e o nosso R, que é justamente o raio da espira, certo? Quanto maior for o raio da espira, menor vai ser o campo magnético. É a mesma situação lá da distância, certo? Quanto maior for a distância do campo em relação ao fio, menor vai ser a sua intensidade de campo magnético, certo? Quanto mais distante o ponto que a gente vai calcular o campo magnético estiver do fio, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo magnético, certo? Entendi até aqui? Aqui é a nossa formulazinha para a gente calcular, no caso, se for uma espira. Já repare que no denominador o π some e também some a distância, que agora é substituída pelo raio, certo? O raio da espira. Então essa aí é a nossa formulazinha para calcular o campo magnético em uma espira, certo? Agora vamos para o campo magnético em um solenoide. O que seria um solenoide, professor? Pessoal, o solenoide é nada mais nada menos do que o conjunto de espiras. Então nós temos aí que o fio vai dar várias voltas, não vai dar somente uma volta, mas sim várias voltas, certo? Vários movimentos circulares. Esse conjunto de movimentos circulares que o fio faz é chamado de solenoide, que é justamente o conjunto de espiras, certo? E nós temos representado aí, eu já botei aí a nossa formulazinha, que a gente vai calcular justamente esse N aí. Temos o B, que é o nosso campo magnético, como já é conhecido. Temos o N, que é o número de espiras, é a quantidade de voltas que tem aí, quantidade de voltas que o fio fez, certo? Temos a permeabilidade magnética, que é justamente esse Mi0 aí, esse Mizinho aí, esse Mzinho pequenininho aí. Temos o I, que é a corrente elétrica, e temos o L, que é o comprimento do solenoide. Ou seja, quanto maior for o comprimento do solenoide, menor será o campo magnético. E quanto menor for o comprimento do solenoide, maior será o campo magnético, certo? E aí nós temos a representação do campo magnético em um solenoide. Temos aí à nossa esquerda, certo? Temos a representação, no caso, o fio da esquerda, a corrente está descendo, vai fazer as voltas e vai subir pela ponta da direita, certo? Fazendo aí que o campo que passa pelo centro, o campo magnético que passa pelo centro do solenoide se comporte desta maneira, que está representada aí de azul, certo? Que é bem semelhante ao comportamento do campo magnético de um ímã, certo? Que está aí à nossa direita. É bem semelhante.
se vocês puderem observar, vão ver que há uma grande semelhança entre as linhas de indução entre esses campos, certo? Assim como no ímã temos o polo norte e sul, consequentemente, no nosso solenoide nós criamos também um polo norte e um polo sul, onde o lado que entra o campo magnético é o lado sul e o lado que sai é o polo norte, certo? O polo sul é onde vai entrar o campo magnético, é onde vai entrar as linhas de campo magnético, e o polo norte é onde sai as linhas de campo magnético, certo? E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. O nosso assunto de cálculo só são essas 3 fórmulas, certo? Condutor retilíneo, o da espira e o do solenoide, certo? Só são essas 3 formulazinhas que a gente já vai aplicar nos nossos exercícios, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida podem me chamar lá no WhatsApp, estarei à disposição de vocês. E bons estudos. Até a próxima.